Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Os Jogos Paralímpicos estão sendo realizados em Tóquio, no Japão, desde o dia 24 de agosto e acabam amanhã, no dia 5 de setembro. Com muita alegria e nos trazendo numerosos exemplos de superação e fé, os nossos atletas brasileiros tiveram um desempenho incrível, deixando para todos nós, mais uma vez, exemplos valiosos trazidos pelo esporte. Nós vamos, no programa de hoje, refletir quais lições podemos trazer como inspiração para o nosso dia a dia. Antes de falarmos mais sobre esse tema, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Há algum tempo atrás, quando da época das Olimpíadas, que aconteceram esse ano, no final de julho e começo de agosto, nós trouxemos aqui para vocês as lições que nós poderíamos tirar ao observarmos a dedicação e o desempenho dos atletas do mundo todo. A superação de dificuldades e de limitações, a resiliência, a fé diante dos desafios, o espírito de união e de respeito mútuo nos esportes coletivos, a habilidade de saber ganhar, mas também de saber perder. Enfim, pudemos buscar muita inspiração para as nossas vidas diárias. E estamos agora acompanhando ao longo dos últimos dias as Paralimpíadas e nos inspirando ainda mais no desempenho desses incríveis homens e mulheres que dão o seu melhor nas diversas modalidades esportivas. O que dizer sobre os exemplos de superação, de resiliência, de fé e esperança desses atletas? Nessa semana tivemos que acompanhar tantas manchetes nos jornais que falavam de sofrimento, de turbulências que vêm acontecendo no nosso planeta em diversos países. Mas, para compensar, pudemos também nos encantar com esses atletas paralímpicos. Eles que já poderiam ser considerados exemplos de luta e de vitória para todos nós, porque sem dúvida já são pessoas de uma extraordinária força de vontade, nos deixaram ainda mais impressionados com o desempenho deles nos Jogos Paralímpicos. É como se eles pudessem elevar à máxima potência todas aquelas lições que nós falávamos antes sobre o esporte de uma maneira geral, de superação, de humildade, de fé, de união, além de nos trazerem também e nos mostrarem a importância do respeito às diversidades de cada ser e do convívio harmonioso que devemos buscar entre todos nós.
cada um nas suas características que lhes são peculiares. Se um atleta precisa de disciplina para superar as suas limitações e sempre avançar nos treinos, tanto mais precisa o atleta paraolímpico. Se acreditar em si mesmo e dar o seu melhor constantemente é algo necessário para qualquer atleta, quanto mais o é para o atleta paraolímpico. E há que se notar, além de tudo isso que nós estamos falando, que o desempenho do Brasil em particular é ainda mais excepcional quando se trata dos seus atletas paraolímpicos. Até o fechamento desse programa, o Brasil era o 6º colocado no quadro total de medalhas, à frente de países como o próprio Japão, que está sediando o evento, e ainda de países com tradição no esporte, como a Alemanha e a Austrália. Podemos imaginar quanta alegria que esses atletas sentem, porque diante dos desafios normais que permeiam o esporte no Brasil, na busca por patrocinadores, na busca por bons treinadores, por técnicos, soma-se a isso a condição imposta pelas suas limitações do corpo físico, que tornam a situação ainda mais complexa de ser levada. E eles conseguem um resultado brilhante como esse. A história de vida do cavaleiro de elite Rodolfo Riscala, que muitos devem conhecer, nascido em São Paulo, ilustra bem a força de vida e a determinação de que nós estamos falando. Ele foi medalhista de prata agora nesses Jogos Paralímpicos. Mas o que nem todos sabem é que ele já competia desde criança, muito tempo antes de perder as suas 2 pernas, que tiveram de ser amputadas em decorrência de uma meningite bacteriana grave que ele teve no ano de 2015. Ele perdeu as pernas e também perdeu os dedos da mão direita e parte dos dedos da mão esquerda. Riscala treinava hipismo desde os 8 anos de idade, porque os seus pais já tinham o hábito de montar a cavalo. A mãe, que é sua treinadora desde o início e até os dias de hoje, e era quem o levava ainda pequeno no Clube Hípico de Santo Amaro, na capital paulista. E quando ele estava no hospital, já doente, pouco antes de ser amputado, essa mãe colocava ao lado da cama do filho uma foto dele saudável competindo. Ele lembra que, apesar de ter dúvidas se seria possível voltar a montar, a fotografia e o amor e a dedicação da mãe traziam esperança e motivação. Nas Paralimpíadas do Rio em 2016, Riscala conseguiu a 10ª colocação na prova individual e agora a incrível medalha de prata no Japão. Para a imprensa brasileira, ele confessou que nunca deixou de acreditar em si mesmo e que se esforçou para se adaptar à nova condição, sem desanimar, e avançar além dos próprios limites. Deixando um grande exemplo de esperança e de força de vontade, ele disse o seguinte: todos nós temos mais forças do que pensamos ter. Portanto, quando nos faltar a fé para enfrentarmos os nossos desafios do dia a dia, que nós possamos buscar inspiração nesses exemplos, lembrando que o nosso maior manancial de forças não se encontra em algum recurso externo ou nas circunstâncias do mundo lá fora. É dentro do nosso próprio coração que precisamos encontrar a certeza e a força de vontade para continuarmos sempre avançando. Nós somos espíritos eternos. O corpo carnal, que hoje pode encontrar-se limitado ou doente, é meramente transitório. Mas é dentro de nós que habita o nosso verdadeiro eu, a nossa vida eterna, feita à semelhança de Deus. E para encerrar, como nos diz André Luiz no livro Agenda Cristã, no desempenho dos nossos deveres cristãos, nós não devemos aguardar recursos externos para cumpri-los. O melhor e o maior patrimônio que podemos dar às boas obras é o nosso próprio coração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Na lição 101 do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos escreve a seguinte passagem de Paulo, que é a carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus? Me chamou a atenção o título dessa lição, A Cortina do Eu. Bem sugestivo, vocês não acham? Imaginemo-nos por trás de uma cortina. Seu tecido pode nos encobrir. Assim, às vezes, conforme a sua densidade, pode deixar transparecer apenas o vulto da nossa imagem verdadeira. Vocês concordam? Já perceberam que, independentemente de estarmos escondidos atrás de uma cortina, estamos lá, completos, não deixamos de ser o que somos. O autor se refere a uma postura bastante comum que a maioria de nós tem em maior ou menor grau e que neutraliza o nosso esforço de fazer o melhor no trabalho que temos de nos tornar melhores da nossa reforma íntima. Chamemos personalismo, que segundo a definição encontrada no dicionário, é a atitude do indivíduo que ele tem de si próprio, como um ponto de referência de tudo que ocorre à sua volta. Emmanuel
nos recomenda observar qual é a nossa porcentagem de capricho individual. Se analisarmos friamente, veremos que sim, somos caprichosos e gostamos de estar em evidência em tudo que nós fazemos. Ele também nos lembra que aquela antiga lenda de Narciso, dizendo que ela permanece viva em nossos mínimos gestos, claro, em maior ou menor porção, mesmo quando nos escondemos por detrás de uma postura simuladamente despretensiosa. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Gente, eu sei que não é fácil aceitar que somos, de algum modo, apegados à nossa imagem, mas se nós não nos aprofundarmos no nosso autoconhecimento, como saberemos se de fato estamos mudando para melhor? Se estamos minimamente fazendo aquele esforço para ser o homem de bem ou um bom espírita, conforme nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo? Então vamos lá, analisem comigo. Certa vez alguma vez nós nos decepcionamos com alguém de nossa amizade ou de nossas relações mais íntimas, devido ao fato dessa pessoa não tão concordata, que se afinizava conosco, com a nossa forma de pensar, resolveu de uma hora para outra discordar e agir contrário ao nosso modo de ser, de pensar, de ver as coisas. Se isto aconteceu, fez com que esfriasse a relação e já não é a mesma coisa quando estamos juntos? Outra situação que talvez já vivenciamos se puxarmos bem pela memória. Aliás, eu acho que esta é até mais fácil de se lembrar. Pensar em quantas vezes durante o trabalho em equipe, quer seja no trabalho profissional, na escola, na faculdade ou até numa atividade voluntária, quando tudo ia bem, porque afinal de contas nossas ideias e metodologia de trabalho eram aceitas pelo grupo, até o instante que outras pessoas trouxeram novas sugestões e formas diferentes de realizar o trabalho. Então, mesmo sem perceber, esmorecemos, perdemos o interesse na empreitada, jogamos a toalha, porque não éramos nós mais que estávamos na liderança. Emmanuel prossegue: doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, uma condição inferior do ponto de vista social, e nos comprazemos com o reconhecimento e gratidão externada por longos anos pelo nosso beneficiado, nos exaltando a benevolência. Entretanto, raramente demonstramos a mesma boa vontade com alguém mais abastados que nós. Às vezes economizamos até um simples sorriso de gentileza. Se dessa autoanálise, gente, notarmos traços dessas atitudes em nosso caráter, não vamos desistir de mudar, né? Vencido o primeiro passo desta autoanálise, busquemos o nosso modelo maior, que é Jesus, a inspiração para a nossa mudança. Vamos meditar sobre a sua lição de humildade.
Em nenhum momento Jesus se colocou em evidência e esperou aplausos, admiração e louros por ter curado, consolado, salvado do apedrejamento e expulsado os demônios. Lembremo-nos que a bondade de Deus nos concede a oportunidade da vida e, segundo Emmanuel, após passarmos por enganos e desenganos, aprendemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito do Consolador Prometido, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. Iniciamos com o Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Temos os seguintes esclarecimentos a respeito deste Evangelho de João. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside à constituição do Espiritismo. Chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender aquilo que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como alguém sentir-se-ia feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos se acha nas existências anteriores e na destinação do planeta Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma.
dando-lhe a ver do alto as coisas então. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, meus amigos e amigas, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. E mais, leva-o para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consolando-o pela fé e pela esperança. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.